Você alguma vez se perguntou como o Criador e dono de tudo poderia ser vencido por um único homem? No livro de Êxodo, capítulo 33, a Bíblia relata que ninguém jamais viu a Deus face a face e sobreviveu. No entanto, em Gênesis, capítulo 32, versículos 28 a 30, está escrito que Jacó lutou com Deus e o venceu. Mas você sabe o porquê e como ele lutou contra Deus? Fique até o final desse vídeo para entender. Mas antes de começarmos, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Jacó, no Antigo Testamento, foi um dos patriarcas hebreus. Ele era filho de Isaque e Rebeca e neto de Abraão. Sua mãe, Rebeca, não conseguia ter filhos, então Isaque orou a Deus por ela. E Deus ouviu suas orações, resultando na gravidez de Rebeca. Ela percebeu que estava grávida de gêmeos, e os bebês lutavam dentro dela. Quando chegou o momento de dar à luz, nasceu o primeiro filho, Esaú, que era peludo e tinha cabelos vermelhos. O segundo filho nasceu com a mão segurando o calcanhar de Esaú e foi chamado de Jacó. O nome Jacó significa aquele que agarra pelo calcanhar, ou o suplantador. À medida que os dias passaram, as crianças cresceram. Esaú se tornou um habilidoso caçador ao ar livre, enquanto Jacó era mais tranquilo e preferia ficar em tendas. Isaque, já idoso e cego, chamou Esaú, o filho mais velho, para abençoá-lo, como era costume. No entanto, Rebeca favorecia Jacó, e isso causou conflito entre os dois irmãos. No entanto, Esaú tinha vendido sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Rebeca favorecia Jacó e queria que ele fosse o beneficiário da bênção. Para conseguir isso, ela tramou um plano no qual enganaria Isaque, fazendo-se passar por Esaú, a fim de receber a bênção. Rebeca vestiu Jacó com peles de cabrito para simular o corpo peludo de Esaú e preparou comida como se fosse para ele. Jacó estava preocupado com o risco de ser descoberto, já que ele era liso e Esaú era peludo. No entanto, Isaque, que tinha problemas de visão devido à idade avançada, não conseguiu perceber a diferença e abençoou Jacó em vez de Esaú. Após enganar seu irmão Esaú na bênção do pai e nos direitos de primogenitura, seu irmão jurou vingar-se e matar Jacó. Por esse motivo, Jacó fugiu para a casa de seu tio Labão, que mais tarde se tornaria seu sogro. Enquanto estava a caminho da casa de seu tio, Jacó chegou a um certo lugar e decidiu passar a noite lá, pois o sol já havia se posto. Ele pegou algumas pedras daquele lugar e as usou como travesseiro. Enquanto dormia, teve um sonho em que viu uma escada apoiada na terra, que se estendia até o céu. A Bíblia descreve que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando Jacó acordou do sonho, fez um voto e ungiu a pedra com óleo, declarando que, se o Senhor o acompanhasse em sua jornada, providenciasse comida e roupa para ele e o trouxesse de volta em segurança, o Senhor seria o seu Deus. Depois disso, Jacó continuou sua jornada para a casa de seu tio Labão. Quando finalmente chegou, foi recebido com alegria por Labão, que ofereceu hospedagem em sua casa. Após um mês, Labão perguntou a Jacó que tipo de compensação ele desejaria por seu trabalho. Jacó respondeu que trabalharia 7 anos em troca do direito de se casar com a filha de Labão, Raquel. Labão aceitou a proposta, e Jacó trabalhou diligentemente durante 7 anos. No entanto, quando o tempo acordado chegou ao fim, Labão enganou Jacó e o casou com sua filha mais velha, Léia, em vez de Raquel. Jacó só descobriu esse engano na manhã seguinte à noite de casamento. Imediatamente, ele confrontou Labão, que explicou que, de acordo com a tradição de sua cultura, era necessário casar a filha mais velha antes da mais nova. Labão ofereceu a Jacó a oportunidade de se casar com Raquel também, mas em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou com essa condição e se casou com Raquel 7 dias após seu casamento com Léia. Assim, Jacó permaneceu na casa de seu sogro Labão por cerca de 20 anos. Após esse período, Jacó fugiu com sua família da casa de Labão. Enquanto fugia em sua jornada, Jacó se viu em uma situação delicada. Seu sogro Labão o seguia, e à sua frente estava seu irmão Esaú, que antes havia planejado matá-lo.
Jacó estava extremamente preocupado e se sentia dividido entre permanecer com Labão ou voltar ao encontro de Esaú. No entanto, Deus, em sua misericórdia, livrou Jacó de Labão. Agora Jacó precisava enfrentar seu irmão Esaú. O livro de Gênesis, capítulo 32, relata que Jacó continuou sua jornada e encontrou anjos de Deus que foram ao seu encontro. Ao vê-los, Jacó exclamou: "Este é o acampamento de Deus", e chamou o lugar de Manaim, que significa 2 acampamentos. Durante sua jornada, Jacó provavelmente estava pensando em como enfrentar Esaú, mas os anjos de Deus o surpreenderam ao encontrá-lo, indicando que o protegeriam. Os anjos de Deus sempre acompanham o povo escolhido de maneira imperceptível. No caso de Jacó, ele não apenas viu alguns anjos, mas testemunhou 2 acampamentos de anjos. Isso nos lembra o Salmo 34, que diz: "O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra." A presença de 2 acampamentos de anjos deve ter sido um grande encorajamento para Jacó, que estava enfrentando dificuldades. No entanto, ele ainda estava preocupado com a possibilidade de Esaú matá-lo, o que indica que Jacó não confiou completamente na proteção dos anjos de Deus. Deus mostrou a Jacó essa visão dos anjos com o propósito de confortá-lo, fortalecê-lo e inspirar confiança nele com seus exércitos celestiais. No entanto, Jacó não confiou no que viu. Gênesis capítulo 32 diz que Jacó ficou com grande medo e angústia. Ele dividiu o povo, ovelhas, vacas e camelos em 2 acampamentos e pensou: "Se um atacar um acampamento, o outro escapará." Apesar de seus preparativos, Jacó ainda não estava em paz, pois seu irmão Esaú estava se aproximando com 400 homens. Diante dessa ameaça, ele fez algo que talvez não costumava fazer. Orou a Deus. Ele disse: "Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Menor sou que todas as misericórdias e de toda a verdade que tens usado para com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos." Jacó pediu a Deus que o livrasse da mão de seu irmão Esaú, a quem temia que viesse e o ferisse, juntamente com sua família. Ele lembrou a Deus da promessa de que o Senhor faria bem a ele e o abençoaria com uma descendência incontável, como as areias do mar. Jacó orou com respeito e fé, baseando-se na palavra do Senhor. Depois de fazer essa oração, Jacó dormiu naquele lugar. Na manhã seguinte, continuou sua jornada com sua família. Ele os fez atravessar um riacho e ficou sozinho. Foi nesse momento de solidão que Jacó lutou contra Deus. Essa luta entre Jacó e Deus no Vale de Jaboque, que é um evento significativo no Antigo Testamento, que tem gerado debates e interpretações ao longo dos anos. Neste relato, buscamos oferecer uma compreensão mais clara dessa história, que ocorreu durante a noite, enquanto Jacó aguardava o encontro temeroso com seu irmão Esaú, devido a conflitos passados. Em meio à solidão, um homem desconhecido apareceu diante de Jacó e começou uma luta. A luta entre Jacó e o homem desconhecido foi descrita como intensa e duradoura durante toda a noite. Ambos travaram um combate feroz no qual nenhum conseguia prevalecer sobre o outro. Jacó usou todas as suas forças e habilidades para enfrentar o homem, embora este último parecesse possuir uma força extraordinária, a ponto de ferir o quadril de Jacó. Como resultado, Jacó teve sua coxa deslocada enquanto lutava com o homem. No entanto, ele não desistiu e continuou lutando. Finalmente, ao se aproximar o amanhecer, o homem desconhecido pediu a Jacó que o deixasse ir, mas ele se recusou e exigiu uma bênção antes de liberá-lo. O homem então perguntou qual era o seu nome, e ele respondeu: Jacó. O homem disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Após isso, Jacó perguntou o nome do homem, mas o homem não revelou seu nome, mas o abençoou. Então Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo: Vi a Deus face a face, e minha alma foi salva.
Mas realmente Jacó lutou com Deus? Essa luta pode ser interpretada de duas maneiras distintas. Uma das interpretações sugere que Jacó enfrentou um anjo enviado por Deus, o que implica que esse ser era um anjo com uma forma corporal. No entanto, essa sugestão não se alinha perfeitamente com o texto bíblico e não esclarece o significado do nome Israel. É importante também compreender o papel dos anjos na Bíblia. A outra interpretação afirma que Jacó lutou com Deus. E essa interpretação parece correta, já que a identidade do misterioso homem que enfrentou Jacó é implicitamente revelada na bênção que ele recebeu. Quando o nome de Jacó foi alterado, ele ouviu as seguintes palavras: "Você não será mais chamado Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu." Depois desse encontro, Jacó nomeou o lugar como Peniel e explicou que viu Deus face a face. O profeta Oséias também faz referência a esse evento em uma profecia relacionada a Israel, afirmando: "No ventre, ele segurou o calcanhar de seu irmão. Na força da idade, ele lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e buscou sua misericórdia. Em Betel ele encontrou a Deus e ali Deus falou conosco." Portanto, o ser com quem Jacó lutou era o anjo do Senhor, ou seja, Deus pré-encarnado. Alguns estudiosos propuseram que a luta foi simbólica, sugerindo que Jacó passou a noite em clamor e oração. No entanto, o texto bíblico que narra esse episódio não apresenta características simbólicas. Ele descreve um evento histórico. A interpretação mais aceita do texto é a de que Jacó efetivamente travou uma luta física com Deus. Em um momento extraordinário e crucial na história da redenção, no Vale de Jaboque, Deus se manifestou de maneira visível e tangível, lutando com Jacó e o abençoando. Jacó conseguiu vencer essa luta ao entregar-se completamente a Deus, reconhecendo seus pecados e sua necessidade de ajuda divina. Essa luta simboliza a transformação espiritual de Jacó, marcando o início de uma nova jornada como Israel, um homem renovado pelo poder de Deus. Ele venceu ao se deixar vencer por Deus, ao reconhecer e se arrepender de seus pecados e render-se livremente ao amor divino. É uma história paradoxal, pois aparentemente sugere que Jacó venceu Deus, mas na verdade ele venceu quando reconheceu e se arrependeu de seus pecados e se rendeu ao amor de Deus, experimentando liberdade e plenitude pela primeira vez. Você já conhecia a história de Jacó? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.